que tem gente comigo no Skype, 2h47 da manhã. Alô? Alô? Alô, Fernando. Ô, Tudo bem? olha que voz de locutor. Quem fala? É o Valderedo aqui da cidade de Patos, na Paraíba. Sertão da Valderedo. Paraíba. Patos, na Paraíba. Você é locutor, né, não? Rapaz, eu tive uma experiência de uns 2 anos ali fazendo um programa semanal, mas foi coisa muito rápida. Eu sou professor de ofício. Então já tem o meu respeito dobrado, porque quem eu respeito mesmo, até debaixo d'água, são os nossos professores. Você dá aula pra quem, Valderedo? Que faixa etária, que ciclo? Apesar da roupa ser meio diferente da minha faixa etária, eu dou aula do 6º ano até os cursinhos preparatórios para Enem, né? Uhum. Mas eu estou vestido a caráter porque eu tenho um canal chamado Paposofia no YouTube. Legal. E esse canal é justamente inspirado meio aí a influência que eu sofri da Jovem Pan, né? Dos canais dos horários de debate e tudo mais. Eu acompanho a Jovem Pan diariamente, desde ali do Jornal da Manhã até o Tamo Junto, né? Já faz um bom tempo aí, desde logo do início do programa que eu venho acompanhando. Então a gente acaba se inspirando e o objetivo do meu canal, do Paposofia, é justamente trazer um pouco de informação, conteúdo, né? Nós temos vários quadros, tem o Papo Cultural, que a gente fala com a galera que faz arte, produz cultura, né? Papo Educação, que é um momento específico para falar com educadores, com professores, enfim. Na verdade, o objetivo é falar desde aquele que faz a segurança da escola, ali na portaria, quem faz a zeladoria, porque ambos, apesar de não estar dentro de uma sala de aula ensinando, digamos assim, as teorias platônicas, como é o meu caso, ou a própria história, seja geral, seja do Brasil, mas, em contrapartida, eles estão possibilitando que a educação ela possa ser uma realidade, né? Então, eu sempre gosto de falar para esse público bastante abrangente. E aí também tem o papo de hoje, que a gente falando das principais notícias, fala sobre política também, enfim. Além de algumas palestras que eu faço, sempre sou convidado pelas escolas, as instituições. Que bacana. Ô Valderedo, eu vi que você tá aí com todo um aparato, né? Tem um microfone legal, a câmera tá posicionada num tripé, imagino eu aí, né? Como é que você vê essa importância de ir para a internet, para você avançar, né? E atingir mais pessoas, né? Além da sala de aula? Fernando, na verdade, para você ver como nós estamos vivendo um momento bastante peculiar, né, na história. Eu costumo, analisando o próprio contexto histórico, que as pandemias que existiram no passado, todas elas, de certa maneira, trouxeram uma mudança radical. E na educação especificamente, que é o setor em que eu atuo, eu vejo justamente isso. Enquanto nós tínhamos durante muito tempo a resistência do uso da tecnologia de uma forma muito mais forte no processo educacional, agora nós já percebemos que meio que isso teve que descer de goela abaixo, usando uma expressão bastante popular aqui para a gente, né? Ou seja, teve que ser algo absorvido, mas não da forma lenta e gradual na qual se pensava. Foi uma coisa bastante digamos assim, abrupta, né? Uma forma coercitiva. Mas eu vejo isso com bons olhos, até porque eu sento aqui nesse local, que na verdade isso aqui não existia, é um quarto que eu tenho aqui na minha casa, é o maior quarto, e eu justamente organizei ele para ser escritório, biblioteca, estúdio de gravação, é por aqui que eu faço as transmissões das minhas lives, é por aqui que eu dou minhas aulas ao vivo e também eu faço as gravações delas, né? Então, assim, foi tudo, eu tive que organizar isso. Investir em webcam, investir em tripé, investir em iluminação, investir em mobília para que tivesse uma aparência interessante, porque se já é complicado para a gente dentro de sala de aula, onde eu tenho o meu aluno que ele está conectado o tempo todo na internet, quando eu me venho a ter que chegar até o meu aluno, agora, só que utilizando o meu espaço, ou seja, a minha casa,
eu tive que fazer uma série de adaptações. Até para que a coisa pudesse ser mais interessante, para que o conhecimento chegasse para eles de forma mais, digamos assim, acessível, de forma mais fácil. Então, assim, foi uma mudança na qual eu tive que fazer, né? O meu canal, ele era um canal que ele tinha apenas vídeos ali, testes, né? Eu tenho ele desde 2017, mas 2017 para agora, para um mês atrás, eu só tinha postado 7, 8 vídeos, era quase um vídeo a cada 6 meses ou cada ano. Mas enfim, só que aí eu comecei a fazer essa série de lives, gravar minhas aulas e postar, justamente para aquele aluno, às vezes da escola pública, que ainda está nessa situação assim difícil, ou os alunos das escolas particulares, porque nem todas tomaram ação rápida em relação a como seria o método, né, de educação nesse período de isolamento. Então foi uma forma que eu vi, né, de contribuir, até porque eu entendo que o professor ele é um patrimônio social, né? Sim. Aquele que se coloca no ofício de professor, eu que tive a oportunidade de seguir outra carreira, né, não pelos meus pais serem pessoas assim, digamos, bem-sucedidas na vida. Minha mãe ela é semi-analfabeta, minha mãe veio aprender a ler e escrever há pouco tempo. Meu pai largou os estudos na 6ª série. Então, assim, mas eles foram exemplos para mim, né? Em dizer que meu pai sempre dizia, olha, você vai trabalhar na caneta. Meu pai ele é pedreiro, boa parte agricultor. Isso acabou sendo uma influência para mim quando ele disse isso, eu coloquei na minha mente e eu tento passar isso para os meus alunos também. Olha, vocês sempre podem, diante de tantas possibilidades que existem, vocês sempre podem escolher aquela que seja melhor para vocês. Então, vão por esse caminho. E é isso que eu tento fazer no meu canal, é estimular, é falar de filosofia, falar de história, transmitir conhecimento que ajude o aluno a ir para frente, né, com isso. E aí a gente vai tentando, né, num país difícil, como é o Brasil, mas eu digo que eu amo aquilo que faço justamente porque é dentro de sala de aula que eu sinto que eu me realizo enquanto profissional. Sem dúvida, eu acho isso fundamental, até porque nós sabemos, no Valderedo nem precisa me dizer, que todo esse investimento que ele fez, né, de um microfone, um computador, câmera, tripé, tirar o maior quarto da casa, que poderia ser um quarto para o seu descanso mais confortável, para colocar a serviço como um escritório, biblioteca, estúdio, ele não ganhou um centavo do governo, né? Não ganhou um centavo da escola, que acredito que dê aula, não sei se você dá aula em escola particular ou do Estado. São escolas particulares, são 6 escolas particulares. Na verdade, tem que dar aula em 6 escolas, né? Oi? Dá aula em 6 escolas. É isso. São 6 escolas, a gente fraciona, porque também a carga horária de filosofia, ela é uma carga horária menor, né? E aí eu mesclo algumas, eu sou professor. O que é um erro. Como? O que é um erro. Exato. Não se dá o peso para a formação humanística das pessoas. É aí onde está a grande questão, né? O Brasil, a gente vive num país que, infelizmente, como diria o escritor Nelson Rodrigues, a questão do complexo do vira-lata. Sim. Ele é nítido. Isso faz com que o Brasil, como diria também o Tom Jobim, é um país que não é para iniciantes, não é para amadores. O que torna o Brasil inviável, né? Diga-se de fato. Infelizmente. E é isso que eu tento. Nas aulas de política, eu não tenho como objetivo aguçar nenhum viés ideológico para o meu aluno. Eu tenho o objetivo de aguçar nele o espírito, assim como Sócrates entendia, o espírito do cidadão, o espírito daquele que olha para a polis, né, expressão grega que a gente atribui à cidade, que ele olhe para a sua cidade e ele entenda que tudo aquilo que é feito na sua cidade, de alguma maneira, vai refletir na vida dele, né? Então, assim, o que é que o meu aluno, eu sempre tento passar essa ideia para ele. Olha, a política, ela não é feita apenas dentro do viés ideológico partidário, como a gente vê no cenário, seja municipal, estadual ou federal. A política, ela começa dentro de casa. Quando você, por exemplo, sua mãe pede para que quando você chegar da escola, né, na sexta-feira, você possa tirar o seu uniforme e colocar dentro do cesto. Se você tira o uniforme e deixa jogado na casa, você uma atitude política,
que ela interfere no seu convívio, no seu lar, na sua casa. Porém, esses costumes, se eles não são, de certa maneira, vigiados e corrigidos, depois, quando essa criança, esse jovem for um cidadão, digamos assim, já consciente, já com a sua ciência política, ele vai ser só mais um nessa estatística de que, infelizmente, nós temos de tantas pessoas que fazem da política não a busca pelo bem comum, mas a busca pelo poder, a busca pelos interesses, porque a política ela pode ser isso, ela pode ser a busca pelo bem comum, como ela pode ser simplesmente para aqueles que, infelizmente, não têm o espírito da visão correta da política, apenas um meio de vida, um meio de garantir os seus privilégios, né, barganhar ali, infelizmente, com aqueles menos digamos assim, instruídos nesse caminho. Maravilhoso. Eu só quero agradecê-lo, Valderedo, pela sua aula, né, que você deu aqui pra gente, de como um professor pode se reinventar, né, mesmo contra a maré. Afinal de contas, hoje o professor tem que lutar contra várias coisas, né, enfim, e gostaria de convidá-lo a participar mais vezes conosco. Eu mesmo tenho, depois eu não sei se você tá lá no meu Instagram, eu faço uma Estarei live. Sim. Eu faço uma live toda terça-feira com o historiador Eduardo Baez, onde a gente fala sobre essa questão dos professores, né? E nós estamos lançando um produto nosso chamado Do Pandemônio à Pandemia, onde a gente faz uma passada pela história brasileira da ditadura até os dias atuais, né? Todos os ciclos que nós passamos, e vai ser um prazer poder falar com você também. Então segue a gente lá para trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Perfeito. Eu agradeço, Fernando, mais uma vez a Jovem Pan pelo espaço, né? E dizer a todos aí que de alguma maneira puder nos seguir no canal Paposofia, professores, tem o meu Instagram também, que é o Valderedo Paposofia, tudo junto, porque lá eu estou à disposição de qualquer profissional da área da educação que nesse momento tenha dificuldade, seja até na edição de um vídeo, seja até na ferramenta na qual seria mais útil para ele, eu estou à disposição, sem custo algum, de ajudar aqueles que, de alguma maneira, estejam passando por esse momento. Eu acho que é a hora da gente dar as mãos, é a hora da gente fazer a boa política, e a boa política é aquela na qual, depois que você conclui a sua ação, todos nós acabamos ganhando de alguma forma, né? E todos, quando eu estou falando, é justamente as nossas crianças, porque o nosso Brasil depende delas, elas precisam estar prontas para que elas possam fazer não desenvolver aquele sentimento de, sabe, ir embora, né? Mas aquele sentimento de dizer assim, não, eu vou tentar fazer do meu país, né, do meu Brasil, o meu lar, a minha casa, e que aqui eu possa criar as minhas raízes e fazer tudo o que eu puder para que esse país seja melhor. Isso é fundamental. Está de parabéns, meu caro. Sucesso para você no seu intento, e até uma próxima, hein, por favor. Estarei à disposição sempre, e muito obrigado. Obrigado, meu irmão.